Boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu queria refletir com você sobre a palavra de Deus. E você pode abrir a sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo 40. Capítulo 40. 40, versículo 8. Livro de Gênesis, 40, versículo 8. Diz assim: Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. 3 dias, o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tira-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão branco, e na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Muito bem. Podemos muito pensar nessa tarde. Temos falado muito sobre sonhos, sobre interpretações, sobre palavras. E alguém me disse: sonhar não custa nada. Não, sonhar custa sempre alguma coisa. Conforme José teve sonhos, ainda que não entendia os propósitos do sonho, José temia Deus. E José procurava entender aquilo que Deus falava de uma forma ou de outra. E quando você está debaixo de um propósito, debaixo de uma palavra, debaixo de uma verdade, como Deus pode se comunicar com você? Ou pela palavra, porque é a revelação exata e precisa, ou Ele pode usar pessoas para realmente falar com você aquilo que Deus quer que você ouça e obedeça. Ou Deus pode te usar para falar com alguém, começando a falar com você. José, você vai ver que José, mesmo na prisão, debaixo de uma palavra, a prisão não o prendia. José
sendo preso, sabendo o que Deus tinha dito. Ele sabia que nada em sua vida seria acidente, acaso ou descuido. Deus, ele não deixou de ser Deus por causa das suas situações, circunstâncias ou dificuldades. Deus continua tendo e sendo o controle de todas as coisas. Hoje tem muita gente vivendo a lógica, a razão, a informação, a intelectualidade, e esquecendo do principal. Sabe o que é? Seria obedecer, não querer entender, não colocar a lógica ou a razão como uma pretensão para querer adivinhar o que Deus quer fazer. Tem muitos pretensiosos na obra, na igreja, na casa, na sua vida cotidiana, que eles estão esquecendo que Deus ainda é e sempre será o Senhor de todas as coisas. Observou que no versículo 8 do capítulo 40 de Gênesis, diz assim: eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Quando alguém me procura para falar sobre um sonho que teve, eu pergunto, o que você entendeu? Porque se Deus te deu um sonho, Ele quer te dar uma revelação, quer te dar um norte, uma direção. Se você não entende aquilo que Deus está falando com você, você não está na mesma sintonia que o Espírito. Porque como diz Paulo em Romanos capítulo 8, que o Espírito prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. E a pergunta é que eu faço para você nessa tarde. O que Deus tem falado com você? E o que você tem entendido, o que você tem ouvido? A Bíblia não é para dar o que você precisa. É para tirar o que você tem que Deus reprova. E quantos de nós não usamos a lógica, a razão, até mesmo a especulação, para querer trazer para a nossa vida o que não entendemos? Eu gosto muito de uma expressão do STF, quando eles chegam a uma conclusão de alguns processos, eles dizem, é que nós tivemos um entendimento e chegamos a uma conclusão. É isso que Deus quer de mim e de você, um entendimento com uma conclusão. Só que a conclusão de Deus não é quando você acha que é a hora. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E qual a paciência que você tem tido de esperar no que Deus disse a teu respeito? Eu falei com uma pessoa assim esses dias. Você entendeu o que está acontecendo? Ela me disse, não tem lógica. Eu falei, eu não vivo por lógica, eu vivo por fé. Eu não vivo por circunstância, eu vivo pela palavra. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Diz o salmista, Salmo 23. Alguns só se lembram do verso 1 do Salmo 23, mas esquece que se você passar pelo vale da sombra da morte, mesmo tendo o Senhor como teu pastor, Ele não vai deixar você entregar a própria sorte. Por que guardamos o 23, 1, não guardamos o 23, 3, ou 23, 2, ou 23, 4? Por que não guardamos aquilo que realmente é para guardar, para não pecar? Porque uma vez que você não guarda, você peca. Por que você peca? Você não obedece. Quando você não obedece, é a minha consequência. Você não está isento de passar pelas aflições, nem pelos cadinhos da vida. Só que Deus não vai te isentar de passar o que o ímpio passa, para te ensinar a não ser o que o ímpio é. Que é o ímpio, aquele que vive na impiedade, está na igreja. Quantos ímpios está dentro da igreja? Falando que vai para o céu, falando que crê que Jesus é o Cristo. José, ele diz, ele transferiu a responsabilidade. A Deus confere a interpretação dos sonhos. Só que ele interpretou um sonho que tinha que acontecer para que José fosse um dia lembrado.
Porque os dois não lembraram. Mas no dia que houve um sonho com Faraó, quem foi lembrado para interpretar o sonho de Faraó? Quem foi revelado ou interpretado o sonho que não entendia? Aleluia. José vivia de sonhos em sonhos, de revelação e em revelações. Talvez você possa ter tido um sonho que você não entendeu. Pode ser uma má digestão, pode ser algo do seu subconsciente, pode ser um problema que está te afligindo durante todo o dia, ou toda a noite, ou toda a semana. Existem vários fatores, que às vezes não é um sonho de revelação. Mas quando as coisas vêm do alto, ela vem para te dar um entendimento e para se cumprir. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele disse, está dito. E o que está dito vai se cumprir. Nessa tarde do dia 14 de janeiro de 2020, estamos nessa Parashás. A palavra Parashás significa pequena porção diária. Todos os dias eu vou estar publicando uma live falando sobre o que Deus tem ministrado ao meu espírito para ministrar a você. No capítulo 39 de Gênesis, abra sua Bíblia, crente. Se você não lê Bíblia, você está lascado, meu filho. Se você não abre as Escrituras, como você vai entender o que Deus quer falar com você? Larga a caixinha de promessa para lá. Larga versículos isolados para lá. Para Paulo dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece. Lê que diz o verso 11 e o verso 10. Filipenses 4, 10. Né? 10, 11, 12, 13. E é lá que está escrito. É o que está escrito. Não isole versículos para as suas conveniências. Não isole textos como caixa de promessa, mas caixa de propósitos, caixa de advertências, caixa de pau no coco mesmo, pau no lombo sem massagem. Capítulo 39, olha o episódio, 39 e 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Quando você está debaixo do entendimento espiritual, você pode entrar no cárcere, mas você não vira o encarcerado, você vira o auxiliar do carcereiro. Aleluia. Essa aflição que aflige o teu coração, se você não entender, Paulo fala em Romanos 8:18, estou bem certo de que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em mim há de ser revelada. Você pode puxar os cabelos, você pode fazer o que você quiser fazer. Se você não entender que Deus está te ensinando, você não vai chegar a lugar nenhum. Falei agora há pouco com uma querida lá da Bélgica, que os ventos que sopram não é para derrubar os frutos, mas para arrancar as folhas secas. Aleluia. O vento que sopra hoje sobre você, não se espanta não. Não fica balangando o beiço não. Não fica murmurando, porque não aconteceu ainda. Porque se Deus prometeu mudar, se você passa por aflição hoje, você vai orar mais hoje. Mas se Deus deixar frouxo, você relaxa. Por isso que não pode relaxar na doutrina. Doutrina é a palavra, não é o costume não, é a palavra. Se relaxa na doutrina, você bagunça os princípios. Então, se hoje você está sendo afligido, se alegre. Não reclame, não resmungue, não murmure. Porque Deus ele tem algo melhor
e preciso para acrescentar à tua vida. Nessa tarde, falando sobre esse homem chamado José, que tinha sonhos que se cumpriram. Passou o tempo, mas se cumpriu. O que Deus disse, pode passar o céu e a terra. Ah, mas você não sabe o que eu passo. Mas Deus, ele tem que saber, porque ele sabe o que você passa. Ah, você não está na minha pele, ainda bem. Porque quem habita em você é um Deus soberano, poderoso e maravilhoso. Pensa nessa tarde. Aleluia. Se você reclamar que não está entendendo, o que poderia ser um mês, pode ser um ano. Quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. Depois você leia o capítulo 41, 9. Você pode ler aí. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez a Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado na minha posição e o outro foi enforcado. José preso interpretou um sonho que não foi lembrado, mas Deus não esqueceu de José na hora que houve outro sonho com o homem mais poderoso da terra na época de José. Quem era? Faraó. Oh, meu Deus. Fica com essa palavra nessa tarde. O que Deus preparou para a tua vida não é o que você está vivendo, não. Para com essa visão medíocre, essa visão limitada, achando que Deus esqueceu de você. Para de reclamar porque você está vivendo hoje esse momento. Esse momento para Deus, sabe o que é? Um aperfeiçoamento. Mateus capítulo 4 diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que Jesus, ele resistiu o tentador e foi servido pelos anjos. Quem vai te servir é após você passar pelo deserto, crescer, amadurecer e produzir. Para com esse churuminho achando que você é o único que está sofrendo. Ah, meu Deus, para com esse churuminho, para com essa reclamação maldita. Não dê munição para o diabo atrapalhar a tua vida. Levanta, levanta, levanta. Ergue a tua cabeça, porque Deus, ele é contigo. Essa é a nossa paraxá. 18 minutos, uma meditação. À noite tem mais. Deus abençoe. Fica na paz. Shalom Adonai.